Boa noite, meninas. Estamos dando hoje continuidade à meditação do livro de Deuteronômio. Estamos no capítulo 27. Nós vamos ver Moisés falando sobre o Monte Ebal, um monte que é conhecido pelo Monte das Maldições ou o Monte da Maldição, onde Moisés ele tinha deixado claro desde o capítulo 11 de Deuteronômio que aquele era um lugar onde deveria ser reavivado, relembrado o pacto de Israel com Deus, usando a própria palavra de Deus. É um momento onde eles vão refletir sobre as bênçãos que eles estão recebendo e especialmente sobre as suas obrigações. Ainda que Deus estivesse lhes presenteando com uma imensidão, uma vastidão de terras, terras férteis, um lugar aprazível, cidades já ah, montadas, né? Formadas, porque já existiam povos lá que moravam e habitavam essa região. Então, eles estão recebendo meio que tudo de mão beijada. Mas Deus ele vai exigir a sua contrapartida. E a contrapartida vai ser justamente a obediência à lei. E a gente vai ter dois momentos especiais. Um relacionado ao Monte Ebal, que nós vamos ver um pouquinho mais hoje. Depois nós vamos ver relacionado ao Monte Gerizim. Isso aí vai ficar para o próximo capítulo. Mas sem mais delongas, vamos convidar o Espírito Santo para estar conosco esta noite. Senhor nosso Deus, te agradecemos em primeiro lugar por essa oportunidade, Deus. Nós sabemos que muitas pessoas gostariam hoje de ter acesso à palavra de Deus, à Bíblia, e elas não têm essa oportunidade. E nós estamos aqui, meu Pai, nos esforçando, buscando a tua face, buscando o entendimento da tua palavra, buscando comunhão contigo, buscando fazer a tua vontade, buscando sabedoria. Nós estamos aqui meditando na tua palavra, semana após semana, buscando estar mais perto da sua mente, do seu coração, buscando estar mais perto daquilo que o Senhor espera de nós. E estamos dando, nesse momento, meu Pai, o nosso melhor, a nossa vida em tuas mãos. Como eu ia dizendo, muitas pessoas gostariam de estar vivenciando esse momento, mas elas não têm essa oportunidade. Elas não têm nem mesmo um exemplar da Bíblia. O máximo que elas têm, às vezes, é a pregação de outra pessoa que lhes chega aos ouvidos. E nós estamos aqui tendo o prazer, o deleite, o privilégio de termos a Bíblia em nossas mãos e podermos compartilhar nosso conhecimento, entendimento e experiências espirituais através da internet. O Senhor tem nos propiciado uma série de vantagens, justamente para que possamos ser mais edificadas. Nós te agradecemos por isso, Deus. E que o Senhor, meu Pai, não permita jamais que esse vínculo que estamos aqui alimentando venha a ser rompido, que nós permaneçamos buscando a tua face e tendo a oportunidade de buscar a tua face e tendo a oportunidade de estarmos compartilhando as nossas experiências. Assim, Pai, pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, venha falar à nossa mente, venha nos edificar, venha nos acrescentar aquilo que tem nos faltado. E que o Senhor venha nos mostrar aquilo que é excesso, aquilo que é demais, aquilo que já era para ter saído das nossas vidas e nós ainda não tivemos coragem ou entendimento para removermos. Fala com a gente. Nós estamos aqui prontas para te ouvir e com o coração completamente aberto para receber a tua orientação. Te entregamos essa meditação em tuas santas mãos. Pedimos mais uma vez que o Senhor esteja conosco até o fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então, vamos lá, Deuteronômio, capítulo
27, e a gente vai ter o seguinte: E Moisés e os anciãos de Israel ordenaram ao povo, dizendo: Guardai todos estes mandamentos que neste dia vos ordeno. Normalmente a gente percebe que Moisés está falando ao povo. Percebe que aqui a gente tem um acréscimo, Moisés e os anciãos. Bem, nós sabemos que Moisés está se despedindo desse povo, porque esse povo está prestes a entrar na terra prometida e Moisés não vai entrar na terra prometida. Os anciãos estão justamente fazendo a sua parte dentro de todo esse projeto, no meio desse povo, na organização, no cuidado com esse povo. Eles estão se achegando como lideranças desse povo, juntamente com Moisés. E todos eles estão aqui unidos para ensinar, ou melhor, alertar sobre algo que Moisés está falando há muito tempo. Guardem a palavra de Deus, obedeçam a palavra de Deus. A ideia de guardar para os nossos dias é como se pegássemos algo e colocássemos dentro de uma gaveta, dentro de um armário, acomodássemos em um lugar propício. Mas o que Deus fala quando ele usa esse termo guardar é de praticar aquilo que ele está mandando. Não é pegar aquilo, colocar dentro de si, deixar guardado num lugar na mente, num lugar na alma. Não. É tornar isso uma prática, uma conduta, um modo de vida, tanto para com Deus, para consigo mesmo, para com as outras pessoas em nosso redor. E acontecerá que, no dia em que passares o Jordão, para a terra que o Senhor teu Deus te dá, que levantarás grandes pedras e as caiarás com cal. A ideia de atravessar o Jordão era justamente romper a última fronteira que existia entre eles e a terra prometida. E nesse momento, vamos lembrar que eles estão acampados diante do Jordão, no lado leste do Jordão, prontos para atravessá-lo e tomarem posse daquela terra. Por que eles não já fizeram isso? Porque Moisés ainda entende que não é momento. Moisés ainda está preparando esse povo para que eles possam entrar com a consciência muito bem formada. Sabe aquela coisa de que o óbvio precisa ser dito? Pois bem, ainda que Moisés já tenha falado, meu Deus, estamos no capítulo 27, desde o capítulo 1, Moisés praticamente repete a mesma coisa, guarde os mandamentos. E, mais uma vez aqui, ele repete a mesma coisa. É importante que esse povo esteja sendo muito bem formado. Às vezes a gente ouve o conteúdo uma vez e aquilo não fica guardado dentro da gente, não fica guardado nem na mente. Quanto mais a gente vai usar aquilo para praticar. Ah, então, a ideia é de que a pregação tem que ser massiva. Todo dia repete a mesma coisa. E todo dia algo mais vai ficando dentro daquelas mentes, daquelas vidas. Todo dia, algo mais vai mudando dentro delas. Todo dia, a palavra vai transformando um pouco mais aquele povo. Eles vão chegar do outro lado do Jordão perfeitos? Não, não vão. E vai haver a necessidade, novamente, de repetir a palavra de Deus para eles sempre. Porém, eles já vão entrar com uma bagagem muito grande, uma bagagem de entendimento, de conhecimento, uma bagagem espiritual muito vantajosa. Eles estarão preparados para fazer grandes coisas. Porém, até o final desse livro, nós entendemos que Moisés percebe que esse povo ainda precisa ser exortado, disciplinado, formado para Deus.
Então, acontecerá que, no dia que passares o Jordão para a terra que o Senhor teu Deus te dá, levantarás grandes pedras e as caiarás com cal, e escreverás nelas todas as palavras desta lei. Então, quando eles chegassem do outro lado, não ia ter Moisés pregando. Ia haver algum outro líder? Claro que sim. Haveria o próprio Josué, os demais sacerdotes e levitas. Sim, haveriam pessoas para continuar ensinando. Mas olha o que ele fala, o que veio da mente de Deus. Levantem grandes pedras, escrevam isso nas pedras. Primeiro, a lei não era pequena. E não era pequena. E não seria escrito em pedras pequenas. Essas pedras, elas serviriam como memorial. No momento que ele manda caiar a pedra, não sei se aqui alguém já teve essa experiência de caiar alguma coisa, né? Sepulcro caiado, já ouvi falar essa expressão, né? Caiar a parede é a gente passar cal para que aquele lugar fique branco, não é isso? O cal, ele não tem cor, o cal, ele é branco. Então, você vai lá e caia. Então, ia pintar essas pedras de branco, grandes pedras, no meio de um lugar, com os escritos da palavra de Deus. Aquilo ali era para quem passasse ler, era como se fosse uma forma de deixar uma Bíblia aberta para todos que quisessem ler. E estava lá, para que ninguém fosse considerado inocente. Não tinha como a pessoa não ver, não ler o conteúdo que estava ali diante dos seus olhos, como uma lembrança eterna da vontade de Deus para aquele povo. Então, seriam grandes pedras em um local determinado, pedras brancas, e isso chama atenção, porque normalmente as pedras não são brancas, né? Os rochedos são acinzentados, amarronzados, avermelhados, mas se não tiver coberto de neve, nunca vi rochedo branco, montanhas brancas. Enfim, isso chama atenção no meio de uma paisagem. E seria um lugar onde, de quando em quando, Israel ia passar por aquela região. De quando em quando eles iam ter de ir lá. E lá estava a palavra estampada. Eles não tinham Bíblias, eles não tinham, cada um deles, rolos, papiros, com a palavra de Deus escrita. Ah, de repente, isso nem era possível, cada um ter um exemplar da palavra de Deus até aquele momento, mas estava lá de uma forma tal que todo mundo poderia ver. Uma ideia realmente genial, né? Venhamos e convenhamos. E escreverás nelas, nessas grandes pedras, esta lei, as palavras desta lei, depois que tiveres passado o Jordão, para que possuas, para que possas entrar na terra que o Senhor teu Deus te dá. Uma terra que emana leite e mel, fazendo sempre uma memória de que não é uma bênção, é uma mega bênção. Vai entrar numa terra que é produtiva, que é boa para o plantio, boa para a pastagem, não é um deserto, não, é um lugar onde eles terão suprimento, provisão, engrandecimento, riquezas. Como o Senhor, Deus dos teus pais, te prometeu. E realmente essa foi uma promessa que foi dada primeiro a Abraão, lá em Gênesis, e vamos relembrar esse momento. Abra aí sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 12. Ou melhor, segura aí. A gente vai abrir já já. Vamos continuar aqui o texto. A gente vai já já para essa parte. Portanto, acontecerá que, quando tiverdes passado o Jordão, que levantareis essas pedras que te ordeno neste dia no monte Ebal, e as rebocareis com cal. Então, não seriam quaisquer pedras, não seria em qualquer lugar. Tinha
um- uma, um- uma formalidade que deveria ser cumprida. E isso não vinha da cabeça de Moisés. Isso era orientação do Espírito Santo, era a boca de Deus falando através de Moisés. E construirás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras. Não levantarás nenhum instrumento de ferro sobre elas. Para que serviria o instrumento de ferro? Justamente para cortar a pedra, talhar, desenhar, dar uma forma. Normalmente as pedras, elas não têm uma forma regular, né? Elas são irregulares. Elas podem parecer ser arredondadas, elas podem parecer ser alongadas, quadriláteras, mas necessariamente elas não são retinhas, né? Planas, perfeitinhas. Não são. É capaz de encontrarmos na natureza pedras com uma aparência desse tipo, mas decididamente não é comum. Não é comum. E o ideal seria que essas pedras pudessem ser empilhadas de uma forma organizada. Para fazer isso, elas deveriam ser talhadas. Vamos construir uma parede. Vamos fazer com que essas pedras elas tenham um aspecto de paralelepípedo, né? E vamos colocar uma em cima da outra, e aí a gente vai ter uma estabilidade. Bom, seria perfeito, seria ideal, mas nesse momento certamente não seria a vontade de Deus. Então, as pedras que deveriam ser usadas para erigir um altar para Deus deveriam ser pedras brutas, pedras que não foram trabalhadas por mãos humanas. Eu fiquei pensando por que esse tipo de exigência para Deus? Talvez porque ele não quisesse que o homem aperfeiçoasse algo que o homem não é capaz de aperfeiçoar. Imaginando que as pedras são obra da criação, foi o próprio Deus quem fez, nada passaria por aquelas pedras senão o próprio poder de Deus. Ah, mas a chuva, as intempéries, o sol, a poeira, os animais, né, a chuva ácida, poderiam interferir naquela pedra de alguma forma, beleza, mas não mãos humanas. Então, Deus não queria algo que fosse aperfeiçoado por mãos humanas. Ele queria algo que fosse o mais original possível, o mais simples possível, né? O mais parecido com a criação possível. Foi um pensamento meu, tá, pessoal? Eu fiquei aqui procurando entender por que essa exigência, né? O que eu percebi é que Deus ele não queria a ajuda do homem para um altar para si, fora o fato de fazer o homem pegar essas pedras e levantar esse altar. Mas tudo já estava pronto. O homem só entraria com a sua força bruta de erigir esse altar. Construirás o altar do Senhor teu Deus de pedras inteiras. Sobre elas oferecerás ofertas queimadas ao Senhor teu Deus, e ali oferecerás ofertas pacíficas, e comerás e te alegrarás diante do Senhor teu Deus. As ofertas queimadas, elas têm muito a ver com remissão de pecado. Então, aquelas ofertas eram oferecidas para que houvesse novamente a comunhão entre o homem e Deus. E as ofertas queimadas eram animais sacrificados. As ofertas pacíficas, elas não eram oferecidas porque existia algum pecado envolvido, mas sim o simples desejo de adorar a Deus e fazer com que a comunhão com Deus fosse aperfeiçoada, não, mas ela fosse trabalhada pelo próprio homem. Estimulada, não é a palavra que eu quero dizer também, mas eu acho que vocês entenderam. O homem, ele queria estar mais perto de Deus. Então,
ele oferecia essas ofertas, e as ofertas pacíficas, elas poderiam ser comidas pelo próprio ofertante, juntamente com sua família. Nós já vimos que isso é possível algumas vezes dentro do livro, inclusive de Deuteronômio mesmo, tá? Existiam ofertas que poderiam ser comidas diante do altar, diante do tabernáculo, juntamente com a família, indicando ali uma grande ceia, onde o próprio Deus estaria presente à mesa, né? E juntamente com o seu povo, as famílias, era um momento de comunhão. Aquilo estava sendo exercitado, buscado. Acho que a palavra certa é essa. O momento onde o homem está buscando maior comunhão com Deus. Então, as ofertas pacíficas que nós percebemos é que assim que eles adentram nessa terra, eles vão ter a oportunidade e o dever de estarem sempre se apresentando diante de Deus, perante um altar que ele mesmo escolheu e da forma que ele mesmo determinou que fosse construída, né? Tudo segundo a vontade de Deus. E escreverás nas pedras todas as palavras desta lei, com muita clareza, né? Com muita destreza. é, Essas palavras, elas deveriam ser escritas para que esse povo continuasse sendo alimentado pela palavra de Deus. Então, percebe que o Moisés, ele tem se cuidado de repetir de novo algo que ele já disse lá no capítulo 11. Abre aí, Deuteronômio 11, no verso 29, só para a gente relembrar. E aqui a gente tem, ó, verso 29. E acontecerá que, quando o Senhor teu Deus te tiver trazido à terra para onde vais, para possuí-la, que porás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Então eles, do outro lado do Jordão, pelo caminho onde o sol se põe, na terra dos cananeus, que habitam na planície diante de Gilgal, além das planícies de Moré, pois passareis o Jordão para possuirdes a terra que o Senhor vosso Deus vos deu, e a possuireis, e ali habitareis, e cuidareis de cumprir todos os estatutos, os juízos que coloco diante de vós nesse dia. Então, o que a gente percebe é que essa ordenança, ela já foi feita, e ele agora está repetindo. Eu acho válido a gente pensar nessa necessidade de toda hora estar sendo transmitida a informação correta. Então, às vezes as pessoas podem achar desnecessário ou, como que a gente poderia dizer, excessivo continuar estudando a palavra de Deus, continuar buscando o conhecimento da vontade de Deus. Mas é o que Deus espera da gente. Todo dia, por mais que seja a mesma palavra, aquilo vai falar com a gente de uma forma diferente ou vai fortalecer uma convicção que a gente já conseguiu desenvolver, uma certeza em cima da palavra de Deus que a gente já conseguiu ter. Mas é necessário sempre estarmos meditando na palavra de Deus. Então, foi necessário que Moisés desse uma ordenança. Está sendo necessário que ele relembre isso agora de novo. E aí eu gostaria de passar com vocês para o livro de Gênesis, capítulo 12. Vai aí. Gênesis capítulo 12. Todo mundo abriu? Então vamos lá. Diretamente no verso 6 para sermos objetivas. Gênesis 12, 6. Está escrito assim: E Abrão passou pela terra até o lugar de Siquém, até a planície de Moré,
Mesmo lugar que Moisés acabou de citar, planície de Moré. E os cananeus estavam nesse tempo na terra. E o Senhor apareceu a Abraão e disse: A tua semente eu darei esta terra. E ali ele edificou um altar ao Senhor que lhe apareceu. Então, esse é um momento onde Deus, ele faz esse pacto com Abraão. Ele faz essa promessa a Abraão. Abraão não tinha pedido nada, Abraão não tinha desejado nada, Abraão estava de passagem naquele lugar. Mas aquele lugar, ele já foi instituído como um lugar de pacto. Região de Siquém, que é justamente onde fica o Monte Ebal e o Monte Gerizim, região ali de Siquém. Ali naquela região, nós vimos aqui que Deus ele já fez um pacto com Abraão e Abraão já levantou um altar para Deus nesse lugar. Agora vai aí para o capítulo 33, Gênesis mesmo. Capítulo 33, no verso 18. E Jacó veio a Salém, uma cidade de Siquém, que está na terra de Canaã. Lembrando que nessa época, bem antes do povo hebreu estar formado, nós vemos aqui que a terra, sim, era dos cananeus. E Abraão transitou por lá, mas não era a terra de Abraão. Jacó transitou por lá também, tá bom? Mas Canaã ainda era habitado pelos cananeus. Jacó veio a Salém, uma cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando ele veio de Padã Arã e armou sua tenda diante da cidade. E ele comprou uma parte de um campo onde havia armado a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E ele ergueu ali um altar e chamou El-Rei, Elohei Israel. Então, ali Abraão já tinha feito um altar para Deus. E agora vem Jacó naquela região, faz um altar para Deus. Volta aí para Deuteronômio e a gente está vendo o próprio Moisés também dizendo: ali vocês vão levantar um altar para Deus. Ali vocês vão sacrificar para Deus. Aquela região é uma região de pacto que atravessou as gerações. Até os dias de hoje, os samaritanos, eles servem a Deus no Monte Gerizim, região de pacto. Mas vamos voltar aqui, Deuteronômio 27, verso 6. Construirás o altar teu Deus de pedras inteiras, sobre elas oferecerás as ofertas queimadas ao Senhor teu Deus, ali oferecerás ofertas pacíficas, comerás, te alegrarás diante do Senhor teu Deus, e escreverás nas pedras todas as palavras desta lei com muita clareza. E Moisés e os sacerdotes, os levitas falaram a toda Israel e disseram: Escuta e ouve, ó Israel. Na versão de João Ferreira de Almeida, é, fala que ele exorta, ele diz silêncio. É como se Israel tivesse num burburinho e ele mandasse fazer silêncio. Ó, silêncio, cala a boca no português bem dizido. E escutem, ouçam, porque isso aqui não deve ser desprezado, esse é um momento que não deve ser esquecido, vocês têm que firmar isso dentro da mente de vocês, porque isso não pode ser esquecido. Então ele vai, ó, silêncio, deixa eu passar aqui para vocês essa informação. Então, Moisés, sacerdotes, levitas, a gente já não vê aqui os anciãos, falaram com todo Israel: Escuta e ouve, ó Israel. Neste dia te tornas o povo do Senhor teu Deus. Não, não é necessariamente que nesse dia, no dia em que eles estariam passando o Jordão e cumprindo essa ordenança diante do Monte Ebal, estariam realmente se tornando povo de Deus. Não, eles já eram povo de Deus.
tá certo? Só que o que estaria acontecendo ali era a reafirmação desse pacto, dessa comunhão de Israel para com Deus, de Deus para com Israel. Né? Então, é uma reafirmação. Não é que eles não fossem povo de Deus, porque até aqui, várias vezes, até Deus chamava esse povo de povo seu. Né? Moisés dizia: Olha, seu povo. Às vezes Deus é voltado e dizia: Olha, é seu povo, Moisés. Mas sim, era povo de Deus já. Tá? Então, isso aqui é uma reafirmação. Quando vocês estiverem obedecendo, cumprindo toda a vontade de Deus, vocês estão se fazendo povo de Deus. O que que você precisa para ser povo de Deus? Obedecer o seu Deus. Pronto, você é povo de Deus. Então, a ideia aqui é de que eles não deixassem de obedecer o que Deus tinha determinado. E agora está falando pela boca de Moisés. Por isso, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e cumprirás os teus mandamentos e os teus estatutos que te ordeno neste dia. E no mesmo dia, Moisés deu ordem ao povo, dizendo: Estes estarão diante do monte Gerizim, para abençoar o povo, quando tiveres cruzado o Jordão. Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E vamos entender José como a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. E aí a gente vai ver depois. E estes estarão sobre o monte Ebal para amaldiçoar Ruben, Gade, Azé, Zebulon, Dan e Naphtali. Então, estavam lá divididas as tribos, algumas iriam enunciar as maldições da desobediência e as bênçãos da obediência, cada um de um lado, no meio de um grande vale, tá? Então, era como se fosse uma cena épica, era algo que era para ficar marcado na constituição daquele povo, era algo para ficar marcado. E de quando em quando, isso deveria, inclusive, ser repetido. Bom, ah, abre aí no livro de Josué, no livro de Josué, capítulo 8, é o próximo livro. E aí a gente vai para o verso 30. E aqui a gente está vendo o cumprimento do que Moisés está dizendo em Deuteronômio. Então, eles passaram o Jordão, eles tiveram algumas guerras já e conseguiram chegar nesse lugar que Moisés determinou. Não era qualquer lugar, tinha que ser lá no Ebal e no Gerezim, no Vale de Siquém, tinha que ser naquele lugar. Então, até eles chegarem naquele lugar, eles já passaram por algumas guerras. Deixaram de ser povo de Deus? Não, Deus estava cuidando deles até agora. Já derrubaram Jericó, já derrubaram Ai, e eles estão indo, avançando. Então, quando eles chegam no local, aí eles vão cumprir essa ordenança. Só agora eles têm essa condição de cumprir essa ordenança de Moisés. Então, Josué 8, no verso 30. Então, Josué edificou um altar para o Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. Finalmente, a coisa está se cumprindo. Como Moisés, o servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, como está escrito no livro da lei de Moisés. Um altar de pedras inteiras, sobre as quais nenhum homem houvesse erguido algum ferro, né, se tivesse trabalhado aquela pedra, e ofereceram sobre ele ofertas queimadas ao Senhor e sacrificaram ofertas pacíficas, ofertas pelo pecado, ofertas por comunhão, por prazer, por amor a Deus. E escreveu ali sobre as pedras uma cópia da lei de Moisés, a qual ele escreveu na presença dos filhos de Israel. E todo Israel, e todos os seus anciãos, oficiais, os seus juízes, ficaram de pé deste lado da arca, e naquele lado
diante dos sacerdotes, os levitas que seguravam a arca do pacto do Senhor, tanto o estrangeiro como aquele que houvesse nascido no seu meio, metade deles de frente para o monte de Heresia, outra metade de frente para o monte Ebal, como Moisés, o servo do Senhor, havia ordenado anteriormente que eles abençoassem o povo de Israel. E depois disso, ele leu todas as palavras da lei, as bênçãos e as maldições, segundo tudo que estava escrito no livro da lei. Não houve uma única palavra dentre todas que Moisés ordenou que Josué não lesse diante de toda a congregação, com as mulheres e os pequenos e os estrangeiros que estavam familiarizados no meio deles. Talvez existisse ainda aqui algum egípcio, inclusive, que conseguiu seguir junto com Israel até a chegada na Terra Prometida. Então, haviam estrangeiros no meio de Israel, familiarizados com Israel, né? Então, a gente percebe que sim, Josué cumpriu à risca tudo que foi feito, e Josué foi muito criterioso, né? A palavra diz o quê? Que ele fez, não omitiu nenhuma palavra do que Moisés havia ordenado. Bom, por que ele não omitiu nenhuma palavra? Meu Deus, porque era importante que nada se perdesse da palavra de Deus. Essas bênçãos e essas maldições, elas apontavam para a redenção do homem, elas apontavam para o cuidado de Deus com os homens, elas apontavam para o juízo, elas apontavam para a morte espiritual do homem. Então, era muito importante que isso aqui ficasse muito claro para esse povo, né? E vamos lembrar, é um povo que está sendo formado. Não é uma nação experiente no que eles vão viver. Israel é um povo nômade, uma hora está aqui, uma hora está lá, uma hora está aqui, uma hora está lá, mas agora eles vão ser, como poderia dizer, edificados, não é a melhor palavra, mas estabelecidos. Eles estarão estabelecidos em uma área onde eles vão morar de uma forma fixa. Ali eles vão plantar, ali eles vão colher e ali eles vão viver. Ponto final. Dali eles vão crescendo, mas eles vão permanecer ali, eles vão colonizar aquilo ali, eles vão habitar aquela região. Então, é uma mudança muito grande, é uma transição que Israel está passando. E tudo isso, se não for coordenado por Deus, isso pode virar uma bagunça. Se as leis não existissem, isso aqui ia virar uma bagunça. E poderia haver muita injustiça. O cuidado de Deus com a lei é que não haja injustiça da pessoa para consigo mesma, da pessoa para com os outros e da pessoa para com Deus. Essa é a necessidade da lei, tá? Manter a justiça de Deus aqui na terra. Então, vamos lá. Estamos aí, volta para Deuteronômio, ah, verso 14. E os levitas falarão e dirão a todos os homens que de Israel em voz alta. E agora vão seguir uma série de maldições. Para quem são essas maldições? Para quem não obedece os mandamentos. Porque os mandamentos já foram citados e agora ele vai falar especificamente de 12 itens que não devem ser esquecidos. E eu achei interessante esse número 12. Não sei o que significa, mas deve significar alguma coisa que eu não compreendi, entendeu? Mas não é à toa que fossem 12, porque existem muito mais regras, leis que deveriam ser obedecidas. E por que ele cita nesse momento apenas 12? Eu achei isso curioso no mínimo. Mas vamos lá. Maldito seja o homem que fizer alguma imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artesão, e a puser em um lugar secreto. E todo o povo responderá e dirá: Amém. Então, aquele que fizer para si imagens de escultura, e para que ninguém saiba, ele esconder, botar debaixo da cama, guardar dentro do baú, né? Cavar um buraco e botar lá. Então, de antemão, Deus está dizendo, através dos seus servos, que essa pessoa vai ser maldita, amaldiçoada. Então,
O povo, no momento que chega e fala amém, é como se o povo estivesse concordando com esse trato, esse pacto, esse acordo. Então, eles concordam. Concordam com o quê? Que se alguém quebrar essa lei, seja amaldiçoado. Então, você concorda que exista a lei e você concorda que exista a consequência, tanto da desobediência quanto da obediência. Maldito seja aquele que desprezar seu pai ou sua mãe. E o povo dirá amém. Até aqui, esses dois primeiros, essas duas primeiras maldições, esses dois primeiros pontos, é, são bem esclarecidos nos Dez Mandamentos. Quando ele fala para escrever a lei na pedra, não são só os Dez Mandamentos, tá? É toda a lei mosaica. Toda a lei mosaica são 613 regras, 613 leis. Toda a lei mosaica era para estar lá escrito. Nesse momento aqui, ele cita duas especiais que estão descritas nos 10 mandamentos de Moisés, né? Que é o não farás para ti imagens para adorar, e a gente sabe que tem também o mandamento a respeito de honrar pai e mãe. E aqui ele fala: Maldito seja aquele que desprezar seu pai ou sua mãe. E todo o povo dirá: Amém. Maldito seja aquele que remover o marco do seu próximo. E todo o povo dirá amém. A ideia de remover o marco é de mexer nos seus limites, nas suas fronteiras, né? Você pegar a sua cerca e jogar um pouquinho mais para lá, pegar a cerca do vizinho e jogar um pouquinho mais para lá. Então, essa mudança de marcos, né? A mudança dos limites de propriedade daquela pessoa, isso é considerado um crime, e uma contravenção contra Deus. Então, o que a gente percebe aqui é que essas pessoas elas seriam amaldiçoadas. Maldito seja aquele que fizer o cego se desviar do caminho, e todo o povo dirá amém. E eu entendo que esse cego não é necessariamente ou somente o cego visual, realmente físico, ele não consegue enxergar. O que seria uma, ah, uma brincadeira de mau gosto. Você pegar uma pessoa deficiente e mentindo para ela, mandar ela para um lugar errado. Isso já seria uma coisa muito desagradável. Não é maldade, é perversidade. Mas você poderia entender também aqui esse cego como um falto de entendimento, alguém que lhe falta a devida compreensão das coisas. Por exemplo, a pessoa que acaba de chegar na igreja, ela conhece a Bíblia, conhece o Evangelho? Não, não conhece. E a gente percebe que existem várias passagens que parecem que a Bíblia entra em contradição. Palavras que parecem que a palavra está falando uma coisa, quando ela está falando outra, e uma pessoa mal intencionada acaba perturbando o pensamento dessa pessoa e levando ela a cometer um erro, né? Então, quando nós vemos lá que Jesus bebeu vinho no casamento, ele tomou vinho lá com os discípulos na última ceia, né? Pô, Jesus aceitou tomar bebida alcoólica, Jesus, ele estimulou esse tipo de comportamento. Então, a palavra fala vinho, a tradução para a gente é como vinho, e o vinho para a gente hoje é algo alcoólico, mas não significa que Jesus usou vinho. Diga-se passagem, na última ceia com certeza não foi, porque era Páscoa, e não poderia haver fermento ou fermentados dentro da casa dos hebreus. Então, não poderia ser vinho alcoólico, porque o vinho alcoólico é um vinho fermentado. Então, claramente, ali está falando do suco de uva, porque o vinho também era, o suco de uva também era chamado de vinho.
Da mesma forma, quando ele está lá no casamento, não significa que o que ele tomou foi o vinho alcoólico. Ele tomou o vinho normal, o vinho que era suco de uva. Ele não se envolveu com bebidas alcoólicas. E um mal-intencionado para, de alguma forma, perverter o próximo. Ó, uma vez eu fui, a primeira vez, já contei isso aqui para vocês, eu acho. A primeira vez que eu bebi uma Cuba Libre, é vodka com Coca-Cola, se eu não me engano, e limão, se eu não me engano. A primeira vez que eu bebi, eu tinha 15 anos de idade, foi na casa de um amigo meu, cuja família toda, os pais, a família, eram testemunhas de Jeová. E a mãe dele preparou para mim a bebida. Eu não conhecia nada da palavra de Deus, eu não conhecia Deus. Na verdade, eu acho que eu era até ateia nesse momento. E alguém de Deus estava me induzindo a beber bebida alcoólica como se isso fosse normal. Então eu não tinha entendimento. E quando eu vim para o Evangelho, sabendo que pessoas da fé, para mim naquela época era tudo gente da fé, falava que lia a Bíblia, era tudo crente, né? A gente generalizava. Hoje eu tenho entendimento de que são coisas diferentes, pessoas diferentes, segmentos, do Evangelho diferentes, né? Não, segmentos do evangelho não, do povo evangélico, não é do evangelho. Então, quando eu fui realmente, entrei na igreja para me converter, etc e tal, eu trazia comigo o conceito, eu posso beber. Até me indispus com o pastor por conta disso. Não, porque não pode beber. Pode beber aqui, ó, tá escrito que pode beber, porque passagens que essas pessoas me mostraram que parecia que podia. Então, maldito seja aquele que ensina a pessoa errado, né? Que a pessoa sendo, não tendo conhecimento ou o devido entendimento, ela vai acabar absorvendo o entendimento errado, porque alguém está ensinando errado. E vai levar a pessoa a praticar o erro. Foi, por exemplo, o que aconteceu comigo. Então, quando ele fala aqui esse cego, eu entendo que não é só o cego visual físico, mas também o cego no sentido da pessoa não ter entendimento, não ter sabedoria, tá certo? Então, maldito aquele que fizer desviar o caminho do cego. Maldito seja aquele que perverteu o juízo do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Esse é aquele momento onde a gente vê Deus cuidando dos vulneráveis, né? Os vulneráveis, eles tinham direitos como qualquer cidadão, mas até nos dias de hoje, a lei ela é válida para quem pode pagar mais. Quem não tem como pagar, esse provavelmente será injustiçado. Então, essas pessoas vulneráveis, elas não tinham recursos, elas não tinham nenhuma forma de respeito na sociedade, né? Elas dependiam da caridade alheia, diga-se de passagem. Então, Deus entende que essas pessoas elas têm que ser cuidadas. E aí, maldito aquele que perverteu o juízo, transformar o direito delas, né, em algo que penalize elas, né, que faça com que elas acabem sofrendo mais do que já sofrem. Maldito seja aquele que se deitar com a esposa de seu pai, porque descobriu a nudez de seu pai. Em outra versão fala, porque subiu ao leito do seu pai. E todo o povo dirá amém. Maldito seja aquele que se deitar com qualquer tipo de animal. É uma aberração sexual, né? Todo o povo dirá amém. Maldito seja aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, não importa, mesmo que seja meia-irmã, não pode, né? E todo o povo dirá amém. Maldito seja aquele que se deitar com a sogra, e todo o povo dirá amém. Maldito seja aquele que feriu seu próximo secretamente. Você vê que ele parou para falar da impureza sexual em pelo menos um, dois, três, quatro versos. Quatro versos. Das 12 maldições que foram decretadas aqui,
quatro se referem à impureza sexual. Lembrando que ele está se referindo ao homem, né? Subir no leito do pai não é a mulher que vai subir no leito do pai, é o homem, né? Que vai deitar com a madrasta, né? Que vai se deitar com a sua filha, é o homem que vai se deitar com a mulher, né? Com a filha. Então, ele dá essa ordenança para o homem, porque o homem é o cabeça e ele tem que dar o bom exemplo, né? Mas, obviamente, que isso aqui está valendo para a mulher também. Não deitar com seu sogro, não deitar com seu irmão, né? Não deitar com o seu padrasto. Está valendo também. Tudo isso são aberrações sexuais, né? São impurezas sexuais e tudo que corrompe a pureza do corpo, isso para Deus é uma agressão, é uma coisa que fere muito a santidade de Deus. Fere muito. Então, quatro versos só para falar da conduta sexual do indivíduo. Deve ser porque isso é muito importante, né? Maldito seja aquele que ferir seu próximo secretamente. Nós vimos até alguns capítulos atrás falando sobre isso, né? De um corpo ser achado, o que que vai fazer com como é que eles vão julgar quem foi o assassino? E aí Deus ele mostra quais são as estratégias para se chegar a um justo juízo, né? Então poderia acontecer no meio do deserto, afastado da cidade, né, no meio do campo, vai lá e fere a pessoa, ou até mesmo mata outra pessoa. Então, enfim, feito em oculto, né, sem testemunhas, a palavra de um contra o outro, e a gente sabe que dentro do tribunal hebreu não vale a palavra de um contra o outro, tem que ter testemunha, pelo menos duas a três testemunhas, tá certo? Então, isso aqui ia ficar numa condição onde não haveria uma justiça, né? Era a palavra de um contra o outro, não haveria justiça. Então, vai haver a justiça de Deus. Maldito seja esse, né, que tentar ferir o seu próximo secretamente, em oculto. Maldito seja aquele que receber recompensa para matar uma pessoa inocente, sem comentários, né? Isso aqui é absurdo também. É corromper também o juízo de Deus, é fazer pouco caso da justiça de Deus, né? Você corromper a, a vida de uma pessoa, matar uma pessoa inocente para privilegiar alguém que com certeza é criminoso, matar uma testemunha, né? Enfim, maldito aquele que receber a recompensa, né? O suborno, propina, e todo o povo dirá amém. Maldito seja aquele que confirmar, que não confirmar, maldito seja aquele que não confirmar todas as palavras dessa lei para cumpri-las, e o povo dirá amém. Em todas essas situações, o que nós estamos percebendo aqui é que o que haverá no Monte Ebal é a determinação de que a lei, ela, a desobediência à lei leva a um juízo, a uma consequência. Ele falou aqui de maldição. O que seria essa maldição? A gente vai ver depois algumas coisas citando sobre essas maldições, no capítulo 28 mesmo. Mas ele não deixa claro aqui, nesse momento, o que seria essa maldição, mas com certeza não é a coisa boa. Se essa pessoa ia morrer, se ia ficar doente, né? Se ia ter perdas, se ia ter algum dano físico, não deixa claro aqui nesse momento. Mas sim, não vai ser uma coisa boa, e isso vai vir como determinado da parte de Deus. Quem amaldiçoa? O próprio Deus, né? Quem vai permitir que a maldição se instale, se manifeste? O próprio Deus. Então, o Monte Ebal, ele vai ter essa conotação de juízo diante da desobediência. A palavra está lá, diante do Monte Ebal. Está aqui as pedras erigidas, caiadas, né? Nitidamente escritas a lei, as leis de Deus. Então, está lá, sendo exposto
para que ninguém se perca do que é a vontade de Deus. Só para ilustrar aqui para vocês, isso aqui que seria a. Deixa eu reduzir aqui. Isso aqui que seria o vale, aqui no meio, ó, um vale, né? Vale de Siquém. O Monte Ebal, que é um dos pontos, inclusive, mais altos que tem nessa região aí de Siquém, né? E o Monte Gerizim, que também é um dos pontos mais altos, tá certo? Eu acho que aqui Monte Ebal tem em torno de 940 metros acima do nível do mar, e esse daqui acho que tem 50 metros a menos, alguma coisa assim. É um pouquinho só mais baixo, mas são montes imponentes. E vale a pena a gente perceber que, ainda que eles estejam bem próximos, dá para ver aí, eles estão bem próximos, eles têm características geográficas, geológicas muito diferentes, dá para perceber? Então, aqui a gente vai ver aqui, ó, muita pedra, uma região muito árida, um lugar impróprio para a vida, percebe? Aí a gente vai do outro lado. Olha aqui, ó, vegetação. A gente vê que tem uma aridez, mas é bem diferente. Ó, tem uma vegetação, tem um ambiente que, inclusive, transmite mais vida, né? Então, é bem interessante a gente perceber que o Monte Ebal é algo que parece transmitir uma ideia de morte. E as maldições estão sendo proferidas justamente de cima desse monte, né? As pedras, elas estão aqui em cima também. O altar está aqui em cima também. Do outro lado, o que a gente vai ter é a profissão das bênçãos, e a gente vai ver no próximo capítulo, né? Mas eu quero aí que vocês abram comigo a Gálatas 3, para a gente fazer algumas considerações. Quando a gente vê Gálatas 3, quando a gente vê essa série de maldições sendo proferidas a partir do monte, né? E isso sendo algo importante, desejado por Deus. Deus queria que isso acontecesse, é justamente para que ficasse marcado a necessidade do cumprimento da lei. 613 leis, mais 10 dos 10 mandamentos, 623 leis. Será que o ser humano conseguiria seguir à risca essas 613, 23 leis, sem falhar em nenhuma? Será que o homem seria capaz? Bom, até os dias de hoje, nenhum foi capaz. Ninguém foi capaz. Até aqui. Só Jesus. Então, a ideia do Monte Ebal aponta para a necessidade de um redentor. Porque viver pela lei vai dar em morte. A lei é boa, perfeita, maravilhosa, mas ela revela o nosso pecado. Não é que ela impõe sobre nós o pecado, ela aponta o que é pecado e você se identifica. Então a lei revela nosso pecado, a lei mata, porque o salário do pecado é a morte. Então a lei mata. Não significa que ela realmente esteja lá para matar, mas ela mostra que somos dignos de morte. Então, o Monte Ebal, ele aponta para a necessidade de alguém que nos livre dessa maldição. Porque até aqui não seríamos capazes de cumprir essas 623 leis à risca, sem falhar nenhuma vez em alguma. Poderíamos segui-las, mas certamente falharíamos antes em algum momento. Isso aí é certo. Então, Gálatas 3, no verso 10, a gente vai ter
Paulo dizendo o seguinte, interessante, porque todos quantos são das obras da lei estão sob maldição. Todos quantos estão sob as obras da lei, debaixo da lei, estão sob maldição. Por quê? Porque a lei é uma maldição? Não, já falei. Porque a lei revela o pecado. E a consequência da desobediência, a consequência do pecado é a maldição. Porque todos quantos são das obras da lei estão sob maldição. Pois está escrito: maldito é todo aquele que não observa todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las. Não são 622 que devem ser cumpridas, são as 623. Se uma dessas fossem descumpridas, você caiu na maldição, né? Maldito é todo aquele que não observa todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las. Que nenhum homem é justificado pela lei perante Deus, e isso é evidente, porque o justo viverá pela fé. Então, se nós vivermos dependendo de sermos justos por conta da obediência à lei, a gente já está perdido. Então, nós precisamos de um redentor. E aí, Deus vem e envia Jesus. E agora nós somos salvos pela nossa fé. Somos justificados pela nossa fé. Abra aí em Romanos, no capítulo 3 também. Beleza? Romanos 3, a partir do verso 20. Estudamos esse livro há pouco tempo, né? Romanos 3, a partir do verso 20. Por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista. À vista de quem? De Deus. Nenhuma carne será justificada à sua vista. Porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Então não é que a lei impute pecado, é que ela revela o seu pecado. Você toma consciência. Nossa, pequei. Mas agora, a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo para todos, que é pela fé de Jesus Cristo para todos, e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou estão privados da glória de Deus. Todos pecaram, sendo justificados livremente pela sua graça através da redenção que há em Cristo Jesus. Então, a nossa salvação não é pela lei, mas a lei é boa. Paulo mesmo fala, a lei é boa para a gente obedecer. E se obedecermos, tem bênção. Cadê essa? Vocês acham que essa lei foi abolida? O que que vocês acham? Vocês já acham que foi abolida? Que agora o homem pode subir no leito do pai, né? Que o ser humano pode fazer sexo com o animal, né? Você acha que está valendo aceitar suborno para prejudicar uma pessoa inocente? Pessoal, a lei não foi abolida. A lei continua valendo. Ela não foi abolida. Mas ela não salva também. A única coisa que muda o entendimento é esse. Então, se antes tinha-se a compreensão de que o cumprimento da lei era suficiente para agradar a Deus, agora a gente entende que o que é suficiente para agradar a Deus é a fé. Devemos obedecer à lei? Claro. Jesus cumpriu toda a lei. E se somos imitadores dele, temos que cumprir toda a lei. Então, nós devemos cumprir a lei. Porém, não é ela que vai nos salvar. O que vai nos salvar é a fé em Cristo. Então, sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Cristo Jesus.
a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados, na paciência de Deus, para declarar, eu digo, a sua justiça neste tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Deus é o justificador daquele que crê em Jesus. Então, nossa salvação hoje é pela fé, mas a lei, não, a lei não mata, o que mata é a letra. É você simplesmente acreditar que é suficiente viver pela letra, viver pela lei. Onde está, então, a vanglória, a vaidade? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Devemos ter as obras da lei, mas não é o que nos salva. Isso aí ficou claro, né? Não é o que nos salva, tá bom? Então, pessoal, é o que nós temos aí para hoje. Queria trazer essa reflexão aí que Paulo nos dá, tanto em Gálatas como em Romanos, para que fique claro que as leis é importante, mas não é salvífica. O que é salvífica é a fé que nós temos em Cristo Jesus. Esse sim morreu por nós. O Monte Ebal aponta para a necessidade de um redentor desde o passado. Senão nós estaríamos todos perdidos, porque todos pecaram. O que fica aí para vocês? O que vocês têm a acrescentar? Fala aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Dona Rosa, Rosa, Rosa que não é a Pereira. Rosa Tavares. Boa noite, gente. É como a senhora tinha dito no início que o óbvio precisava ser dito. E realmente precisa, porque o ser humano se passa, né? Mesmo sendo de Deus, se Deus não esclarecer, não estabelecer, até mesmo por ser de Deus, as pessoas podem acabar confundindo as coisas. E tem gente que é realmente cabeça dura. A lei, ela veio para punir aqueles que andam em transgressão, não para aqueles que andam em justiça. Então, como Deus explicou a Caim, Caim viu Abel fazer o que era certo, ele não poderia se medir pelo próprio irmão. Poxa, ele caprichou, eu também vou caprichar. Vou levar aqui, ele levou as melhores ovelhas, né? As mais, as melhores. Ele levou as ovelhas tops. Ele podia levar também, no fruto da terra, os tops, né? As verduras, as frutas tops e apresentar lá um sacrifício, já que os dois pensaram juntos, ele concordou de certa forma com o irmão, ele poderia fazer igual e não haveria a primeira morte. E hoje em dia não é diferente, só mudam os personagens. A história sempre se repete. Então, foi dito antes, está sendo dito agora, e se houver mais um pouco de tempo, está aí para ser dito. Porque tem gente que realmente precisa que esteja escrito e que seja dito para ter esse limite. E esses limites são para nos proteger, né, das consequências e também do juízo, que é a reta final, onde todos vão prestar contas. Enfim, Beleza. Dona Rosa Pereira. Boa noite, pessoal. Bom, eu fiquei aqui meio que tentando entender essa parte das pedras, né? E fiquei no espírito com Deus para poder entender um pouco. E aí Deus me deu assim, a respeito, né? Por que seria que Deus escolheu as pedras para representar,
para descrever os mandamentos. Aí eu fiquei pensando a respeito disso, né? Porque as pedras, elas são brutas, né? E elas não são aperfeiçoadas, né, nesse caso, pelo homem, e sim pelas mãos de Deus. E aí, Deus, ele utilizou essas pedras para que nós pudéssemos, no caso, né, pudéssemos ver os mandamentos, obedecê-los, seguir essa linha, né, de leis, né, dada por Deus. E aí eu fiquei meio que nas pedras mesmo, né, que nós somos pedras, né, somos aquilo que precisa ser trabalhada. E foi o que Deus, naquele momento, ele me deu, ele trouxe para mim, assim, de que somos aquela pedra bruta, né, que Deus precisa dar uma direção para que pudéssemos chegar mais próximo do nosso Deus e ter o entendimento que é preciso obedecer e ter leis a seguir para que possamos ser melhores, né? E aí Deus fala, né? Você vê que Dona Lília falou de vários capítulos aí a respeito de edificar um altar para o Senhor. E cada capítulo se fala sobre isso, que Deus escolhe um lugar, né? Para que possamos edificar e construir aquele altar, né? E a gente vê, assim, falando sobre os mandamentos através das pedras. Eu vi que tudo começa com maldito, na maldição. Se a gente não obedece, nós somos malditos. E Deus vai descrevendo cada lei, né? E sempre a palavra maldito, ela vem na frente, para que a gente possa lembrar que se a gente não obedece, tudo se transforma em maldição. E aí volto lá para as pedras, né? Que a gente precisa, cada coisa que a gente passa nessa vida, né? É para transformar. E aí Deus coloca as pedras como algo bruto, que pode ser lapidado, que pode ser modificado, se a gente obedecer a palavra de Deus e todos os mandamentos dele. E aí Deus vai nos reconstruindo e nos transformando, porque eu já fui, e a gente sabe que a gente vai caminhando, subindo cada degrau, e a gente vai enxergando cada modificação que acontece conosco, dentro de nós mesmo. A gente começa de uma forma e, de repente, a gente vai caminhando. Quando a gente se olha, a gente já é uma outra pessoa. O quão é importante da meditação, o quanto a palavra, né, nos leva a essa modificação. E a gente vai passando por períodos e por momentos que vai nos transformando. E aí foi por isso que eu parei nas pedras, porque nós somos algo bruto mesmo, e que o entendimento que Deus me deu naquele momento foi aquela pedra bruta que Deus precisava que a gente entendesse que somos uma pedra e que aos poucos Deus vai dando uma direção através das tuas leis, dos teus mandamentos, e a gente vai descobrindo as nossas verdades e tudo aquilo de pecado que nós cometemos. Porque no caminhar da fé, Deus nos mostra o nosso pecado, nos revela, e em determinado momento isso aconteceu comigo, acredito que tenha acontecido também com todos vocês. A gente nos envergonha
nos envergonhamos de tudo que praticamos e Deus vai nos reconstruindo. E aí eu vi assim, eu pensei assim, é a pedra que Deus está falando, que nós somos, e que precisa ser lapidada, modificada, e que ao longo do processo que a gente vai, do conhecimento da palavra, do conhecimento dos mandamentos, que é necessário essa direção, Deus nos dá um segmento para que nós possamos enxergar o quanto a gente vinha caminhando errado. E aí, a partir dali, ele vai nos lapidando e nos transformando, e quando a gente vê, a gente vira outra pessoa. É algo tão maravilhoso, tão quando a gente começa a nos reconhecermos de uma forma diferente do que a gente era antes. E essa reconstrução, né, aí eu volto lá para as pedras de novo, ela ela vai se transformando, vai nos transformando, e é algo que você, não é você, é o próprio Deus. Você não toca, mas o Deus, ele vai nos modificando de acordo com o conhecimento e o entendimento que vai chegando até nós e que a gente vai enxergando de uma forma diferente, onde a gente precisa caminhar, de que forma a gente precisa caminhar. E Deus, ele vai nos dando seguimento, nos direcionando o caminho. Muitas vezes a gente até sai da rota. E Deus vai lá, ó, e busca de uma forma, às vezes, eu estava até conversando com o meu pastor, né, que estava dando testemunho, e aí eu falei na igreja, algumas pessoas até não conseguiam entender, talvez porque também eu não tivesse tempo de explicar, de que eu falei que Deus fechava portas. O pastor falou, não, Deus não fecha portas. Aí eu disse a ele assim, no meu caso, Deus precisou fechar portas porque eu saí da rota dele e eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa de Deus, e eu naquele momento eu entendi que se ele não fizesse aquilo, eu ia fazer de uma outra forma, e aí ele não ia conseguir que eu chegasse onde ele queria. Então ele precisou fazer isso. Aí eu expliquei ao pastor que é como se balançasse a roseira, né? Porque muitas vezes é preciso que a gente que balance a roseira ou a mangueira, aquela manga caia tudo, né? A gente fique pelada mesmo para poder a gente entender que existe um caminho. E aqui nesse capítulo Deus, ele fala isso. Existe um caminho que você tem que seguir e obedecer para que você possa se transformar. E esse foi o meu entendimento das pedras. Por que das pedras? Porque eu fiquei, não, por que pedra? Por que tem que ser a pedra? E eles citando sempre pedra, pedra, eu disse, não, tem que chegar a um denominador comum, por que das pedras? E aí Deus me deu essa luz, porque é algo que só quem pode modificar é o próprio Deus. É como se ele fosse te lapidando, vamos, 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 vamos. E muitas vezes é na dor, é na batalha, é na tristeza, é na decepção, mas você vai chegar lá. Mesmo que eu te esprema toda, eu sempre digo assim, Deus pega você um papelzinho, te machuca toda, para poder para te reconstruir. E esse foi o meu entendimento, né? E aí, quando eu fiz o meu testemunho na igreja, que o pastor falou, Deus não fecha a porta, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Que ele falou que o diabo fecha a porta. O diabo, ele aproveita, ele é oportunista, ele aproveita aquela oportunidade que você está passando e vai lá e fecha as portas. Mas eu fiquei naquilo e eu fui para Deus, eu fui para o joelho. Eu cheguei até a pedir perdão a Deus. Meu Deus, é isso mesmo, mas Deus falou comigo. Eu fechei a porta. Porque se eu não fechasse, você ia cair no abismo de novo. Eu tinha que fechar. E eu entendo
que todas as vezes na minha vida que eu ia fazer uma besteira, Deus ia lá e ele me puxava. E aí eu disse, não, naquele momento ele precisava fazer isso, porque se ele já vinha me lapidando lá de trás, e na hora exata dele, vou te entregar aqui, ó, é aqui que eu te quero, e é aqui que você vai vencer, é aqui que você vai caminhar. Aí aparece, aí eu, mas eu não quero isso, eu quero, aí eu desobedecendo a Deus, Deus, peraí, eu vou balançar essa roseira, e você vai entender onde é que eu te quero. E aí, eu não pude explicar isso a algumas pessoas que estavam na igreja, não entenderam, não ia conseguir entender também, porque não tinha tempo de eu explicar o porquê do fechar a porta. E ele fechou naquele dia, ele fechou, literalmente ele fechou, e se ele não tivesse fechado, eu estava acabada. E quando falou sobre essas pedras, eu disse, meu Deus, a gente vai se lapidando, se modificando, quando a gente vai ver aquela pedra bruta, já não é mais bruta, já começou a entender, já começou a seguir o caminho. Deus já começou a falar com você. E aí você vai. Quando você vai ver, você já é outra pessoa. Eu disse, gente, eu sou outra pessoa do mundo. Para o que eu era, eu sou totalmente outra pessoa. E cada dia que passa, Deus vai me reconstruindo e Ele vai me mostrando, precisa mudar ainda aqui, precisa fazer isso aqui. E eu, esse foi o meu entendimento desse capítulo. Espero que vocês tenham entendido. Essa questão das pedras realmente ela tem uma simbologia. Quando na construção do tabernáculo existem alguns, o santuário, ele é construído de pedras. E só que essas pedras, elas são trabalhadas. E sem dúvida, aquelas pedras, elas representam homens, seres humanos. Então tem muita simbologia no tabernáculo. E aqui são pedras do altar. É, deve ter uma simbologia também, entendeu? Eu não consegui esmiuçar tanto. Fiquei pensando que sim, elas poderiam significar, simbolizar seres humanos, mas não cheguei também a uma conclusão. Não cheguei. Inclusive, meio que saindo do assunto, mas mantendo no assunto, teve um arqueólogo que ele descobriu, escavações arqueológicas, um local lá no Monte Ebal com pedras que estavam numa formação tal, muito parecido com a descrição de Deuteronômio, das pedras, do altar. E isso seria uma descoberta incrível. Só que o cara não tinha recursos para continuar, e obviamente que o sistema não deixa esse tipo de coisa ser levada a público, porque isso daria credibilidade à palavra de Deus, legitimidade à palavra de Deus, né? Enfim, mas existiu, foi necessário para orientar a nação em questão, que era Israel, e até os dias de hoje, se a gente pode pensar assim, na pedra cuja palavra estava escrita, podemos dizer que somos nós, pedras brutas, onde a palavra está escrita para fazer a obra de Deus. Interessante isso aí. Interessante, não, Rosa, interessante. Bom, vou pedir aí só para, vamos ver aqui, Viviane, você pode fazer o comentário se você quiser acrescentar mais alguma coisa, Viviane, e aí faz a oração final, por favor. Boa noite, meninas. Boa. O que ficou para mim é que a lei de Deus, ele protege, né? A lei protege, o que ficou para mim. Essa ilustração aí, né, que mostra um monte, tá falando da bênção e tá falando da maldição. Você vai escolher. Então, a lei de Deus é para nos proteger.
ele te dá o poder de escolha, né? Que é o livre-arbítrio, né? Mas ele deixou ali a lei registrada para isso. Se você fizer isso, se você fizer isso, isso e isso, você vai vir maldição sobre a sua vida. Se você não fizer, vai vir bênção, né? Um monte você vê, vai vir flores, florescer, frutos. E o outro você vê ruína, maldição, lugar seco, sequidão. É como a vida mesmo de hoje. Você vê uma vida de uma pessoa sequidão, seca, sem vida, tá ali debaixo de alguma coisa ela está fazendo que não está obedecendo a Deus. E o outro lado é ali, a vida daquela pessoa está frutificando, está florescendo, porque ela está debaixo da proteção da lei de Deus. O que ficou para mim foi isso. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui, meu Pai, mais uma vez reunidos em Teu nome, meu Pai, para te agradecer, meu Senhor, por essa oportunidade riquíssima, meu Deus, que é a Tua palavra que abre o nosso entendimento, que é lâmpada para os nossos pés, que é o nosso guia, meu Pai, que o Senhor nos dá, meu Deus. Peço, meu Deus, que o Senhor nunca deixe de acabar isso, meu Deus. Que o Senhor venha florescer a cada dia mais. Que o Senhor venha fazer crescer essa vontade, meu Deus, de sempre te conhecer, de conhecer a tua palavra, de saber quem tu és, meu Pai. Então, meu Deus, eu peço que o Senhor nunca venha tirar isso de dentro de nós, meu Pai. Que a gente venha sempre sacrificar, porque o Senhor se agrada de sacrifícios, meu Deus, também. Então, meu Pai, eu peço ao Senhor, abençoe esse grupo, abençoe as meninas, abençoe os nossos familiares, que a gente vai trazer, levar eles no domingo. Meu Deus, que o Senhor, meu Pai, venha fortalecer, meu Pai. Que o Senhor venha trazê-los para que o Senhor venha abrir o entendimento deles para conhecer a tua verdade, Senhor. E que eles estejam também debaixo dessa proteção, Senhor. Então, meu Deus, por isso eu te peço, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus, em nossas vidas, meu Pai. E abençoa, meu Deus, de maneira grandiosa para que o teu nome seja santificado em nossas vidas, que o teu nome seja glorificado, meu Pai. É que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal. Então é isso aí. Deus abençoe a todas e até a próxima meditação.